Olá, sou Juan Adolfo Brandt, falo em nome do IPEP. IPEP é Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos aqui com o nosso curso Psicanálise e Freud, começando o módulo 6. O módulo 6 é Metapsicologia. Nesse módulo vamos discutir alguns dos textos freudianos que eu vou dividir nos seguintes capítulos aqui para nosso entendimento, que serve para você saber como encontrar fontes de referência para pensar na metapsicologia dentro da obra do Freud, né? Então nós vamos falar de as pulsões e os destinos das pulsões. Então vamos falar de recalque e repressão. Depois vamos falar do inconsciente. Mais tarde vamos falar de isso, eu e supra-eu, que normalmente é falado como id, ego e superego, ou isso, eu e super-eu. Vamos depois falar de medo, angústia e prazer no medo. E então, teoria da pulsão e finalmente vamos concluir os conceitos. Então, este módulo vai ser longo, acredito que nós vamos ter aí umas 10 aulas, pelo menos, sobre o módulo Metapsicologia, este módulo 6. Hoje, então, nós vamos começar falando de as pulsões e os destinos das pulsões. É um texto de Freud, de 1915, que tem sido traduzido como Os Instintos e Suas Vicissitudes, Os Instintos e Seus Destinos e As Pulsões e Destinos das Pulsões. Vocês vão encontrar conforme o tradutor, né? O termo original, o título original é Triebe und Triebschale, né? E aí vão vendo logo uma questão fundamental que Freud distingue, né? O conceito que foi traduzido como instinto e o conceito que foi traduzido como pulsão. Em verdade, ele vê o instinto como sendo algo natural, né, que já vem do campo da biologia e que é inerente ao ser vivo quando reage a um estímulo externo. Então, o estímulo externo, ele vem, invade, vamos dizer, o campo sensorial perceptivo, né, de um ser vivo. Esse então reage num movimento que é reativo e vai acontecer então com o organismo alguma coisa em função dessa reação dita instintiva. Mas o estímulo pode ser também interno ao organismo, ou seja, órgãos que funcionam lá dentro podem atuar em algum sentido que leve a uma reação instintiva. Já a pulsão, né, cujo termo original alemão é Trieb, está relacionado a movimento, a um dinamismo. Trieb fala disso. Então seria a variação do modo instintivo para algo que é adquirido com o desenvolvimento psicossexual. Originalmente, a própria pulsão seria, se a gente parar para pensar, a própria pulsão seria um instinto com mínima ou nenhuma variabilidade. E uma vida que teve muitas oportunidades de reação e de estímulos e de uma capacidade de entrar em contato com a sua forma de existir, deveria propiciar variação instintiva, que seria cada vez mais essa noção de Trieb, em alemão, em português, pulsão. Os estímulos podem ser de origem externa ao organismo ou de origem interna. E esse sistema perceptivo e depois psíquico que vai se organizando, vai percebendo a diferença entre o estímulo externo e o interno. E essa percepção também vai ajudar a estabelecer modos reativos que vão ter sua variabilidade dentro desse modelo pulsional, ou como Freud usou o termo originalmente, né, Trieb, né, essa questão do dinamismo, do movimento. Muito bem, o instinto, já na obra do Freud,
ele tem alguns pontos-chave que devem ser considerados para a sua compreensão, né? Então, principalmente nós teríamos que pensar que o impulso tem que estar presente. Existe um impulso, o instinto tem uma base impulsiva, tá? Além disso, existiria uma meta. Uma meta que é sempre a satisfação, e também devemos pensar que existe um objeto. O objeto é aquele que permite realizar essa satisfação, né? Então, é um objeto que pode ser externo ao próprio organismo ou pode ser o próprio corpo do sujeito em causa, né? Então, uma parte do corpo poderia ser objeto. E a gente pode pensar o quanto o bebê, na relação com a mãe, ele fica transitando entre o corpo da mãe, passa a ser objeto de uma satisfação, ou o próprio corpo, quando de repente ele põe um dedo na boca e chupa um antebraço, algo assim. E finalmente a fonte da pulsão, que segundo as palavras de Freud, está sempre localizada dentro do campo somático. Um órgão, né, uma parte do corpo, que é representado na psique, pode ter natureza química ou mecânica, tá? Então, seriam os 4 pontos importantes, como eu disse, né? Impulso, meta, objeto e fonte. E as pulsões, elas têm lá sua variabilidade em função do desenvolvimento da vida psicossexual. Existiriam numerosas pulsões, mas, na essência, nós teríamos 2 conjuntos de pulsões. Estamos falando também de instinto. As pulsões voltadas para a conservação do eu, tá? Do próprio, do si mesmo, e as pulsões sexuais. As pulsões originariamente estão muito confundidas, porque nós temos aí o paradigma do bebê mamando. O bebê, ao mamar, ele está em busca da conservação do eu, mas ao mesmo tempo o campo erótico, isso lhe propicia uma satisfação que é obtida nesse contato. Ao mesmo tempo ele percebe satisfações em si mesmo, satisfações que vêm do erotismo. Com isso nós temos tanto a sobrevivência, que é obtida pelo alimento ingerido, como estas gratificações eróticas que são alcançadas na troca corporal entre bebê e mãe. Então, no início, as pulsões que vão ter depois uma compreensão melhor como de sobrevivência do si mesmo e pulsões sexuais estão extremamente confundidas, né? Elas estão mescladas. É a organização psíquica com a diferenciação do sujeito em relação ao objeto que vai propiciar gradativamente esta distinção, o que seja a preservação do si mesmo e o que seja a pulsão sexual, que vai ser entendida então também como a sobrevivência da espécie. No final teríamos, pensando em instinto, 2 campos, instintos de sobrevivência do eu e instintos voltados para a conservação, para a continuidade da espécie. Continuando, existiriam 4 formas de variação dos instintos. Uma delas seria a reversão no contrário, quer dizer, o instinto reverte para o contrário de sua forma reativa original. Existiria o voltar-se contra a própria pessoa, ou seja, no lugar de ser contra algo externo, vai contra o si mesmo, né, contra o si. Um outro modo seria destinar-se a ser recalcado ou reprimido, usado de um modo defensivo, né? E finalmente sublimação. No texto que eu estou discutindo aqui com vocês agora, Freud não entra na questão do recalque, repressão, defesa, nem sublimação. Sublimação a gente já andou discutindo em outros momentos e eventualmente estaremos voltando. E recalque e repressão será discutido no outro texto freudiano aqui dentro da metapsicologia. Muito bem. E além disso, temos que pensar
que essa reversão, no contrário, tem pelo menos duas possibilidades, de acordo com Freud. A primeira seria a conversão de atividade em passividade. E a segunda seria a inversão de conteúdo. A transformação de atividade em passividade é proposta por Freud a partir da noção de sadismo e masoquismo. Então, esses pares e opostos, né? O sádico com o masoquista. Eles são complementares e são opostos, havendo a necessidade do encontro entre as duas posições para que aquele que está em cada uma dessas posições obtenha a gratificação. A outra seria o voyeurismo e o exibicionismo. Também nós temos o voyeur, que ele precisa olhar algo e que é da sexualidade, e o exibicionista, ele precisa mostrar algo que é também da sexualidade. Já quanto à inversão de conteúdo, Freud pensa somente em amor e ódio, o amor revertendo para ódio. Agora temos também a outra possibilidade, que é voltar-se contra a própria pessoa. Isso, voltar-se contra a própria pessoa, vai ter como paradigma a questão do olhar e ser olhado, né? Tocar e ser tocado, e também um retorno da questão sádico-masoquista, né? Aquele que está na posição sádica querer ocupar o outro lugar, a posição masoquista, e aquele que mais o sádico indo para o lado masoquista, ele pensa muito numa proposta de um masoquismo secundário a um sadismo pré-existente. Bom, a questão do voyeurismo e exibicionismo fica bem evidenciada, que aquele que olha, ele quer ser olhado. Aquele que toca, quer ser tocado. Tá? Então, existiriam aí algumas possibilidades para o sujeito que está na posição ativa querer fazer uma transformação chegar a uma transformação no seu movimento pulsional, no sentido de ocupar o lugar de objeto para a posição em que antes ele era sujeito. Seria essa exatamente a questão do voltar-se contra a própria pessoa. Então, era isso que eu tinha para esta aula, e vamos voltar aos instintos e seus destinos num próximo momento. Até mais.